Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém. Acredito que vocês querem e gostam de aprender a palavra de Deus. Amém? Quero também dizer que o autor da Bíblia de Estudo Pentecostal, John Martin, um americano, ele disse que o hino que Jesus cantou lá em Mateus, no capítulo 26, e o versículo de número 30 ou 31, foi o Salmo 118. Depois eu passo isso para os irmãos com mais precisão, e principalmente para o meu irmão aqui. Amém, irmão? Meus irmãos, o assunto hoje vai ser sobre dízimos e ofertas. Vamos tratar sobre esse assunto. Quando a gente fala sobre dízimos e ofertas, os irmãos já devem imaginar aonde possa ser o livro, né, irmão? Mas o livro, irmãos, está no livro de Ageu. Livro de Ageu, capítulo de número 1. Amém, irmãos? Amém. Ageu, capítulo de número 1. Saia por ali, Jonas, Amós, Miqueias, Sofonias, Ageu, bem perto de Zacarias. Glória ao Rei da Glória. Bendito seja o nome do Senhor. O cão tem uma raiva muito grande, viu, irmão? Já notaram isso? Sim. O cão tem uma raiva muito grande. Verdade. Quem tem é ele. Pode observar. Verdade. Aleluia. Glória. Vai morrer também. Livro de Ageu, capítulo de número 1. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Eita, é forte. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 1. E vamos ler, irmãos, apenas um versículo para a nossa meditação. Versículo de número 6, que diz assim: semeai muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. É mesmo assim. Pode tomar assento. Misericórdia. Que já é crente há 15, 20 anos, diz: mas rapaz, eu nunca vi isso na salário, recebe salário num saco furado. Como é isso? Meus queridos irmãos, por uma questão de solicitação, eu quero trazer esse estudo temático com vocês sobre dízimos e ofertas. Sobre dízimos e ofertas. Como disse, se eu fosse intitular este assunto,
eu intitulava como O Dízimo Tem Poder, aprenda como sair da crise. Amém, irmão? Amém. Eu dava esse título. Só que antes de trazer o assunto à tona em apreço, eu quero dizer para os irmãos que o livro que eu escolhi para ler, o livro de Ageu, foi o livro de todos os profetas, minha diaconisa Sueli, entre os profetas que sentiram a crise, a seca, a economia devastada no país de Israel, foram, além de outros profetas, os profetas que mais sofreram foram Joel, Abacuque e Ageu. No decorrer da mensagem a gente vai entender tudo isso, certo? Eu escolhi Ageu, por quê? Porque Ageu foi o profeta que estava foi o profeta que estava no período do final da crise, que Deus começou a usá-lo e dizer por qual razão o povo estava passando uma crise, por qual razão o povo estava na seca, por qual razão o país estava sofrendo uma economia desequilibrada, de modo que o povo estava tendo fome. E ele mesmo, Deus falou para o profeta e disse: vocês semeiam muito, mas vocês recolhem pouco. Vocês comem, mas vocês não ficam fartos. É verdade. Vocês bebem, mas vocês não matam a sede. Vocês se vestem, mas quando vem o frio, vocês não conseguem se aquecer. E vocês que recebem salário num saco furado. Isto é, não dá. É verdade. Não dá para vocês sobreviverem. Misericórdia. Aí ele diz no 9, acompanhe, versículo 9, ele diz: vocês olharam para muitos, mas vocês alcançaram pouco. E esse pouco, quando vocês trouxeram para casa, eu assoprei. É forte. Aí ele diz por quê? Aí ele diz por quê? Senhor, por que você está fazendo isso? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta. E cada um de vocês corre à sua própria casa. Primeiramente a minha casa, depois a casa de Deus. E olhe lá. Aí ele disse: eu estou fazendo isso. Vocês estão acompanhando, irmão? Amém. Eu estou fazendo isso com vocês por causa da minha casa que está deserta. Vocês não estão se importando com ela. E vocês recorrem primeiro à casa de vocês. Aí o versículo 10 ele disse: por isso retém os céus os seus orvalhos, não chove, e a terra retém os seus frutos, não dá semente. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre os trigos, e sobre os mosto, e sobre o azeite, e sobre o que há, e sobre o que traz a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho da vossa mão. Mesmo eles trabalhando, não prosperava. Se levantou para dizer: por que a crise lá no tempo dos profetas do profeta Joel? Porque era um conterrâneo. Por que a crise lá no profeta Abacuque? Era um conterrâneo, até chegar em Ageu. Aí Ageu pega o resultado de tudinho desses profetas, a gente vai passar por ele, e diz: o resultado é esse. Essa é a questão. Porque, olha, irmão, tudo que estamos passando tem uma questão, tem uma consequência.
Tem. Se falarmos com Deus, a gente vai descobrir a essência de tudo. Mas, irmãos, o assunto aqui é sobre dízimos e ofertas. Porque tem gente que só fala no dízimo, né? Olhe, se não trazer dízimo, mas o Senhor disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Só que em cima está escrito assim: roubará o homem a Deus? O 9. Sim, roubarás. Em que nós roubamos? Vocês me roubais nos dízimos e nas Ofertas. Está vendo que não é só dízimo, é oferta também? Então, irmão, primeiro, agora eu quero a participação da igreja com sabedoria. Primeiro, eu quero falar pelo menos de uma, duas, três ofertas. Primeira oferta, alçada. Primeira oferta, alçada. Êxodo, capítulo de número 25, versículo de 1 a 9. Como é que está escrito? Quem vai ler agora? Para a gente ganhar tempo. Êxodo, capítulo 25, versículo de 1 a 9. E disse o Senhor a Moisés. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Sim. Fala aos filhos de Israel, que me tragam a oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Só um instante. Presta atenção nesse detalhe. Deles tomareis a minha oferta alçada. De quem é a oferta? De quem é a oferta? Deus disse a Moisés: deles, do povo de Israel, Moisés, você receba a minha oferta alçada. De quem é a oferta, irmão? É de Deus, irmão. E por que o povo retém? Não é, irmão? E por que o povo segura, né, meu irmão? Se é de Deus. Continua, meu filho. E essa é a oferta alçada que tomareis deles. Calma, mais outro detalhe, porque aqui é assim, a gente está aprendendo. E esta é a oferta alçada. O que é a oferta alçada? Ele vai dizer: diga, meu filho. Ouro. E prata. Prata. E cobre. E pano azul. Sim. E púrpura. Sim. E carmesim. E linho fino. E pelos de cabras. E peles de carneiros. Tintas de vermelho. E peles de texugos. E madeira de cetim. E azeite para a luz. E especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode, e para o peitoral, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. Então o que é a oferta alçada? Matéria-prima. Aleluia. Eu vou dar um exemplo. Quando nós voltamos, cooperador Carlos, a gente colocou ali um filtrinho misericórdia. A água era mineral, mas o filtro era misericórdia. Aí esse casal aqui, ele e a esposa dele, o evangelista, chegou e disse: pastor, está aqui um bebedouro terceira geração. Eles deram uma oferta alçada. Oferta alçada. Por que foi uma oferta alçada? Porque foi uma oferta em forma de matéria-prima. Os irmãos estão entendendo? Manjares, Levítico capítulo 2, versículo 1. Oferta de manjares. Levítico capítulo 2, versículo 1. Eu sei o que está escrito, vamos lá? Quando alguém fizer ao Senhor uma oferta de cereais, a sua oferta será de flor de farinha. Deitará nela azeite sobre ela. Porá incenso. Pronto. É porá ou não porá? Colocará incenso então, né? Então é que porá é pôr, irmão. Pôr, de colocar. Veja bem, a Bíblia da irmã diz cereais. Algumas Bíblias diz manjares.
E algumas Bíblias diz alimento. Entendeu, irmão? Só que esse ritual, essa segunda oferta era a antiga lei, a lei mosaica, que por sinal ela cessou, tá certo? A outra oferta cerimonial. Oferta cerimonial. De que era essa oferta? Era a oferta de sacrifício de animais. Mas esta oferta de sacrifício de animais, por nome de oferta cerimonial, ela era dada no sacrifício de oferenda ao nascimento de um primogênito. Então, fazia ou dava aos sacerdotes a oferta cerimonial. Veja Êxodo, capítulo de número 13, versículo 1 e 2. Êxodo, capítulo de número 13, versículo 1 e 2. E alguém depois, leiam Lucas, capítulo 2, versículo 21 e 24. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Sim. Santifica-me todo primogênito, porque abri toda madre entre os filhos de Israel, de homem e de animais, porque meu é. Está vendo? Deus pedindo: santifica-te, santifica o primeiro primogênito, o homem, né? A criança macho, o primeiro de uma família, santifica-me. Como era o ritual? Como era a cerimônia? Como era? Veja aí como era. Lucas capítulo 2, versículo 21 a 24. Estão levando Jesus. Cadê? Quem vai ler? E quando os 8 dias foram cumpridos, Sim. para circuncidar Sim. o menino, Sim. foi-lhe dado o nome de Jesus. Certo. E pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Presta atenção. E cumprindo-se os dias de purificação, Sim. segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Certo. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Olha. E para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de mulais ou 2 pombinhos. Certo. Terminou? Está vendo aí, irmão? Maria e José levando Jesus para fazer a cerimônia religiosa. A oferta religiosa. Por sinal, a essa oferta religiosa cerimonial e essa oferta de manjares, ela cessou. Ela não existe mais. Não precisa mais. Certo? Eu falei sobre as ofertas. Agora eu quero falar sobre o Maaser. Hebraico, linguagem dos israelitas, Maaser. Português, dízimos. Quando a gente olha na Bíblia hebraica, ou Bíblia judaica, que tem Bíblia que diz nome hebraica e tem outra que diz judaica. Quando a gente se depara com a palavra Maaser, essa palavra não traduz para dízimo, mas traduz para um décimo. O que é um décimo? É o dízimo. Deu no mesmo, não deu? Sim. Ou então diz assim, 10ª parte. O que é uma 10ª parte? Exatamente. Está vendo, não? Mas não diz diretamente dízimo, cara. Mas diz um décimo ou diz 10ª parte. Essa é a tradução lá. Nós, português, lá na linguagem portuguesa, a gente traduz para dízimos. Os dízimos foram determinados exclusivamente às tribos de Israel, que dessem o dízimo unicamente para a tribo de Levi. Por quê? A tribo de Levi era a única tribo que ia viver apenas sacerdotando o serviço da casa do Senhor, o serviço do tabernáculo. Então, os levitas não iriam trabalhar. Eles não iriam trabalhar. Então, eles teriam que viver da obra de Deus, da casa de Deus. Então, as 11 tribos sustentavam aquela única tribo, que é a tribo de Levi. Veja aí, Números capítulo 18. Números capítulo 18,
e o versículo 21 ao 24. Preste atenção, irmão. No Deus. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos de Israel por herança. Ora. Pelo serviço que prestem, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da consagração e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto ele diz: no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Terminou, né, minha? Terminou. Olha, versículo 24 termina Deus dizendo: os filhos de Levi, nenhuma herança tereis. Eles não vão ter terras. A vida deles vai ser viver num tabernáculo, nas tendas ao redor, para executar o serviço da tenda. Eles não vão ter terras, eles não vão ter campo, eles não vão ter herança. E como é que eles vão sobreviver? Como eles vão viver? De todos os dízimos que vocês trazem a mim, todas as ofertas que vocês trazem a mim, Deus dizendo, vocês vão dar para ele. Eu repasso para ele, para a tribo de Levi. Então os dízimos foi destinado unicamente para a tribo de Levi. Amém, irmãos? Amém. Agora, irmãos, eu quero falar de Maaser-Sheni. Maaser-Sheni. Se Maaser é dízimo, Maaser-Sheni é dízimo dos dízimos. Pastor, e tem isso? Eu sei, a Bíblia diz que tem. Sim. É o dízimo dos dízimos. Porque como era que os levitas recebiam o dízimo? E eles não dizimavam não? Eles tinham que ser dizimistas também. Aí Deus disse: olha, não é porque vocês recebem o dízimo que vocês não vão dar dízimo. Vocês vão dar o Maaser-Sheni, que é o dízimo dos dízimos. Então, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo do que é dízimo dos dízimos. Supomos que essa igreja, denominação, cresça. Supomos que nós tenhamos 15 igrejas. Eu tenho agora 15 pastores. Eu tenho agora 15 dirigentes de ciclo de oração. Eu tenho 15 escalas para fazer. Eu tenho 15 templos para olhar, observar. Eu tenho 15 contas de luz, 15, enfim. Aí eu pego, deixo o meu serviço, que eu ganho o meu ordenado, para começar agora a me dedicar dentro da igreja. Aí a igreja, num acordo, diz: não, o pastor tem que ter um salário aqui. Aí, digamos que de cada igreja tire R$100, dá 1.500. Está entendendo? Aí eu tenho que tirar o quê? O dízimo dos dízimos, porque eu recebi dos dízimos que foi colhido na igreja. Então é trazido para mim. Aí eu tiro o dízimo dos dízimos. Eu pego meus R$150, minha 10ª parte, e na hora de passar eu boto dentro. Eu dei o dízimo dos. Vocês estão entendendo, irmão? Está bem perfeito para vocês entenderem bem? Não está com muito arrodeio não, né? É um exemplo para vocês. Até hoje, aqui dentro vocês vão saber, viu? Porque eu não sei o que é que tem igreja pequena para revelar mais do que é grande. Pastor não é profissão. Está na lei eclesiástica, e eu tenho uma lei eclesiástica, eu tenho uma lei da igreja em casa. Nem também recebe salário. Salário de pastor chama-se prebenda. O que é que significa uma prebenda? Prebenda significa ajuda de custo, uma ajuda de sobrevivência. Porque na realidade, pastor não é profissão. Ele vive da movimentação da obra de Deus. Amém, irmão? Amém. Então, segundo o Maaser-Sheni,
significa a segunda décima parte ou o segundo dízimo, isto é, dízimo dos dízimos. Agora veja Levítico capítulo 18, versículo 26 e 28. Levítico capítulo 18, versículo 26 e 28. Olha, irmão, se vocês quiserem ver essa doutrina novamente, vocês podem ir para o YouTube. Lá no meu canal você assiste em quase toda a doutrina que é passada aqui, viu, irmão? Levítico capítulo de número 18, versículo 26 ao 28. Quem vai ler? Também falaram ao levita. Sim. E lhe dirás: Sim. quando os filhos de Israel receberem o dízimo que dele vos tenho dado por herança, então desce dízimos e Ajuda aí, irmão, ajuda aí. fararei ao Senhor uma oferta alçada e o dízimo do dízimo. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Vocês vão ter que dar uma oferta alçada, o dízimo dos dízimos. Os levitas teriam que pegar. O povo de Israel chegaram 11 tribos. Levi está aqui a do herança segundo o estatuto perpétuo do Senhor. Dízimo dos dízimos. Eles recebiam. Aí ele disse: o que foi que chegou aí? Rapaz, chegaram aqui 10 cadeiras, tira uma. Entendeu como é? Chegaram 10 cadeiras, tira uma. Chegaram aqui 10 quilos de feijão, tira um. Então, de tudo, ele tirava a décima parte e fazia a movimentação social no próprio meio de Israel, irmãos. Vamos mais adiante, amém, irmãos? Amém. Vamos mais adiante. Agora já falei de oferta, já falei de dízimo. Agora vou mostrar para vocês, ainda dentro da palavra de Deus, que tanto dízimo quanto oferta, irmão, não é obrigatório, não é forçado, é voluntário. Se você chegar numa igreja, tá lá o líder, você tem que trazer 500 reais, 1.000 reais, 200 reais, 300 reais, dê seu carro, dê sua casa, dê sua aliança de ouro, é ladrão, é mercenário. É ladrão, é mercenário. Versículo 1, 2 e 3. Êxodo, capítulo de número 25, versículo 1, 2 e 3. Vamos ver se é forçado, se é obrigatório ou se é voluntário. Quem vai ler? Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Sim, foi o que ele disse. fala aos filhos de Israel que lhe tragam oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Pare aí. De todo o coração se mover voluntariamente. O que é uma coisa voluntária? Uma coisa voluntária, irmão, é aquilo que não é forçado. É aquilo que não é forçado, é aquilo que é espontâneo, é aquilo que se dá por amor, com amor. É aquilo que não é obrigado, a pessoa não é forçado a dar. Agora veja, 1 Crônicas, capítulo de número, deixa eu ver aqui. Agora veja, 2 Crônicas. Deixa eu ver aqui com precisão, irmão, se é segundo ou se é primeiro. Veja aí, irmãos. Veja aí, por favor. 1 Crônicas, capítulo de número 29. 1 Crônicas, capítulo de número 29. 1 Crônicas, capítulo de número 29. Agora a coisa vai ser extensa, viu, irmão? Presta atenção. 29. E o versículo 1 em diante. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro. E esta obra é grande, porque não é palácio para homens, senão para Deus. Estava se falando do templo. Eu, pois, com todas as minhas forças,
já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, cobre para as obras de cobre, ferro para as obras de ferro, e madeira para as obras de madeiras, e pedras satônicas, e as de engates, e pedras de ornato, e de obras de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras de mármores em abundância. Olha só o que é que Davi disse: eu, pois, com toda a minha força tenho preparado. Aí ele continua dizendo, versículo 3: e ainda da minha própria vontade, olha que é voluntário, e ainda da minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, fora tudo quanto tenho preparado para a casa do meu Deus. 3.000 talentos de ouro, meu irmão, 3.000 talentos de ouro é tonelada. 3.000 talentos de ouro, ouro de Ofir, 7.000 talentos de pratas, purificada para cobrir a parede da casa. Olha aí, irmão, olha a pintura, a parede, o que era ouro. A parede não era de cal não, irmão, era pintada de ouro. Aí ele disse no versículo 5: e o ouro para os objetos de ouro, e prata para os objetos de prata, e para toda a obra da mão do artífice. Aí ele diz assim: quem, pois, está disposto a encher a sua mão e oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Aleluia. Olha que pergunta. Glória. Olha que pergunta. Ele disse: quem, pois, está disposto hoje encher a sua mão e trazer hoje ao Senhor voluntariamente, sem ser forçado? Olha aí ele dizendo. Mas antes ele diz: eu primeiro, por exemplo, eu primeiro dei. É o que eu digo aqui, né, minha dirigente? Eu digo: se eu disser aos irmãos, e não podem aqui fazer uma coleta para o irmão que está precisando, eu sou o primeiro a trazer. Vamos continuar, irmão? Amém. Vamos continuar a leitura? Aleluia. Então os chefes dos pais, e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães de milhares e de centenas, e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram. De pilantra. Tem um bando de pilantra aí, com medo da igreja, determinando valores, dizendo que tem que trazer 500 mil, andando de carro blindado, vai te converter, mercenário. Versículo 7: e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouros, 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de pratas, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro, e os que se acharam com pedras preciosas, as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o Gersonita, era o tesoureiro. Versículo 9: e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com um coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Glória a Deus. Quando Davi perguntou quem, aí começou a chegar. Ouro, prata, cobre, e começou a chegar só de carrada. Talentos aqui, traduzindo do hebraico para o nosso português, era tonelada. Começava a chegar 1 tonelada, 2 toneladas. Aí Davi, quando olhou, disse: espera aí Davi fez o quê? Versículo de número 11. Davi louva o Senhor e diz assim: tua é, Senhor, a magnificência e o poder, a honra e a vitória e a majestade,
porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Olha o que ele diz no 12. Olha o que ele diz no 12. Riqueza e glória vem diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e da força. Na tua mão está o engrandecer e da força a tudo. Aí ele diz: agora pois, ó Deus nosso, graça te damos e louvamos o teu nome pela tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivesse poder para tão voluntariamente dar semelhante coisas, porque tudo vem de ti e da tua mão te devolvemos. Glória a Deus, aleluia. Tudo vem de ti e da tua mão te damos. Glória a Deus. Oh, se todos pudessem entender que teu emprego vem dele, que tua saúde vem dele, que o dinheiro vem dele, que tua aposentadoria vem dele, que tua vitória vem dele. Aleluia. Aí Davi prossegue. No versículo de número 16 ele diz assim: Senhor Deus nosso, esta toda abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Aí ele diz no versículo 17: e bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Aleluia. Essa voluntariamente, irmão, sabe quantas vezes? 9 vezes. Voluntário, é voluntário, é voluntário, é voluntário, é voluntário. Ei, mercenário! Ei, mercenário! Ladrão de igreja, é voluntário. É isso mesmo. Verdade. Acho que vai ter uns pastorzinhos aí que vai me caçar. Ai, deixa eu caçar. Eu já estou caçado, irmão. Josiane me achou, Jesus também. Amém, aleluia. Vocês aqui me acharam. Glória a Deus. Eita glória. Eita glória! Glória a Deus. Tá vendo, irmão? Assim, aleluia. Irmãos, eu falei de ofertas e dízimo. Todo o texto, ou quase todo, foram baseados no Antigo Testamento. Vamos falar um pouco dele no Novo? Há quem diga, veja bem, irmão, eu estudo cultura judaica. Eu estudo cultura e costume judaico. Nunca existiu Antigo e Novo Testamento. Para eles não, existe para nós. Para eles é Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Para os judeus não existe Antigo Testamento e Novo Testamento. Para os judeus, para o povo de Israel, para onde a Bíblia original é Primeiro Testamento. Eu não sabia disso, mas eu convivo com judeus. O meu professor é Renato Moreno. Entendeu? Eu estudo com ele essas culturas em linguagem hebraica. Então, assim, falando do Antigo Testamento, falando do dízimos e ofertas no Novo Testamento, no Segundo Testamento, Jesus nunca cortou o dízimo, porque há quem diga, dízimo só vale para o Antigo Testamento, para o Novo não vale. Muito bem, vamos ver Mateus 23, 23. Vamos ver o que foi que Jesus disse em Mateus 23, 23. Mateus 23, 23, Jesus não aboliu o dízimo do Novo Testamento. Antes disse que continuasse fazendo o mesmo. Veja aí, irmão, Mateus 23, 23. Quem vai ler? Vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, Sim. porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os princípios mais importantes da lei, a justiça,
justiça, a misericórdia e a fé. Desvieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Está vendo? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vocês dizimais o hortelã, o endo, o cominho, e vocês desprezam o mais importante da lei, que é a fé, a justiça e as misericórdias. Vocês devem fazer esta, tá? Vocês devem fazer esta, devem dizimar, mas não omitir aquela. Vocês entenderam? Vocês devem fazer essa. Jesus não corta o dízimo. Ele diz: vocês devem fazer essa. Deveis, pois, fazer estas coisas. Quer dizer, continue dizimando, mas não omite aquelas. Não desprezem a lei, a misericórdia e o juízo, irmão. Está entendendo, irmão? Vamos continuar. Agora vamos ver o dízimo na lei e na graça. Veja aí, irmãos, livro dos Hebreus, capítulo de número 7. Livro dos Hebreus, capítulo de número 7. Livro dos Hebreus, capítulo de número 7. Quem vai ler? Versículo 1 em diante.